Isso é 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Um texto bastante conhecido. Um texto muito bom. E eu, esses dias, orando e me preparando, eu disse: Senhor, eu vou falar de quê, pelo amor de Deus? Tem tanta coisa boa na Bíblia para me dizer. Se eu dissesse que só tua graça me basta, já tinha resolvido o problema. Mas Deus disse: não, vamos falar de ouvir a minha voz. E é por isso que nós vamos ler 1 Samuel capítulo 3. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Em algumas traduções você vai encontrar muito rara. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Então torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque o teu servo... Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor ali, esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo, porque os teus servos. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Este texto, meu querido, é um texto bem comum para a gente falar sobre chamado. Um chamado de Samuel é um chamado maravilhoso. É um chamado extraordinário. Mas eu quero que você faça uma viagem para você entender essa questão do ouvir a Deus junto comigo. Samuel, naquele tempo, antes dos reinados, antes dos monarcas de Israel, Samuel estava lá se preparando dentro do templo do Senhor. Ele trabalhava junto com Eli. E Eli era sacerdote do templo. E Samuel aprendia as coisas por quê? Por conta da oração de Ana. Ana orou para o Senhor e disse: olha, Deus, assim que ele tiver desmamado, eu o colocarei para o serviço da tua casa. E assim o foi. E por muito tempo ele trabalhava naquele templo. Mas o interessante, e a Bíblia diz, que ele ainda não tinha sido manifestada a voz do Senhor a Samuel. E aí você se pergunta: oxe, e como é que pode você estar dentro da casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor, e nunca ter ouvido a voz do seu Senhor? Parece contraditório, sem lógica. Mas era assim que tinha acontecido. E para completar a situação, naquela época, as guerras das tribos de Israel eram grandes, eram profundas, então confusão para tudo que é lado. E aí, com essa confusão todinha, a Bíblia também diz que não tinha o quê? Palavra através de visão, não tinha palavras proféticas, não tinha nada disto. É nessa situação que Samuel é chamado por Deus. É nessa situação que Samuel entende a voz de Deus. E aí, saindo desse contexto,
vindo para os dias de hoje, eu lhe pergunto, meus queridos, tem muita gente dentro da igreja sem ouvir a voz de Deus ou não tem? Tem. Parece que não mudou. Quantas vezes estamos sentados nos bancos aqui da igreja e nós falamos com Deus, mas de alguma forma não escutamos a voz de Deus. Parece que está tão distante, tão inacessível da gente, que a gente se pensa, mas meu Pai, eu estou crendo, eu estou vendo, mas eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo, como é que pode? Mas ainda isso acontece nos dias de hoje. E aí eu quero citar outra história para vocês, que é uma história pessoal. Uma história pessoal, sabe de quê? De não ouvir a voz de Deus. Certa feita, alguns anos atrás, os meninos aqui mais novos sabem que eu joguei futebol americano no Brasil. E era uma paixão, era uma loucura, era algo efervescente que eu diria que minha irmã está aí, pode dizer, eu me quebrava todinho e fazia tratamento para voltar a jogar, porque era um negócio demais. Até que chega uma época em que Deus diz para mim, Rodolfo, tá bom. Rodolfo, já tá bom. Você já descarregou o que tinha que descarregar. Agora, fique quieto, meu filho. Agora vamos trabalhar para mim, que é melhor. E eu disse, será que é a voz de Deus mesmo? Aí aquela vontade, aquele desejo, aquela coisa. E aí eu fui-me embora para onde? Fortaleza. Fui jogar em Fortaleza. Um calor que só Jesus sabe. Uma agonia, e no meio do caminho, aí escutava aquela voz dizendo, Rodolfo, não jogue. Rodolfo, não jogue. E Rodolfo, teimoso, vai lá e faz o quê? Joga. Na minha posição, eu tinha que me agachar, eu tinha que me abaixar para poder subir com potência e bater no meu adversário. E aí, baixei a primeira vez, deu certo, bati no meu adversário. Quando eu me levantei, meus irmãos, a respiração já estava ofegando. E aí eu digo, eu vou me baixar de novo. Baixei de novo outra vez. Pá! Bati no adversário de novo. Quando eu me levantei, a cabeça já começou a rodar. E eu digo, Jesus. E ele dizendo, Rodolfo, pare. Rodolfo, pare. E eu digo, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é só porque eu estou cansado. E aí acontece o quê? Me embaixo a terceira vez. Levanto com o enfermeiro fazendo uma massagem no meu coração, porque eu apaguei. E aí eu disse, quando eu voltei, ele disse, Rodolfo, escutou? Eu digo, não, senhor, eu senti, foi pior. Então, desde aí eu parei. E o que é que isso tem a ver com esse texto, Rodolfo? O que é que isso tem a ver com tudo isso, com esse contexto histórico, com essas coisas todas que você está falando? Porque os dias de hoje não mudou, meu querido. É a mesma coisa. Está difícil de acreditar em profecia. Está difícil de acreditar em pregador. Está difícil de você dizer é verdade. Está difícil de você ouvir a voz do Senhor. Está muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem dado ouvido a qualquer coisa. A qualquer vento a gente ouve. E diz, isso é bom, porque é para mim, isso é bom. Né? Isso é satisfatório. Mas aí, meus queridos, a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. E é por isso que Deus chama Samuel numa situação como essa, para ser sal da terra e luz do mundo, como está escrito em Mateus, para fazer diferença numa geração corrompida, numa geração em que não entendia a voz de Deus. É nesse contexto que Deus chama Samuel. Deus está chamando você hoje, meu querido, para que você tenha uma vida diferente do que você viveu já até hoje. Deus está lhe chamando. Mas ainda tem certos bloqueios que fazem você não ouvir a voz de Deus. E aí eu fico me perguntando, quando eu vou lendo aqui, os textos, e eu digo, Senhor, como foi que Samuel conseguiu identificar a tua voz? E aí eu, folheando a Bíblia, folheando, e eu fui procurar, eu disse, como é que deve ser a voz de Deus? Tem muitos textos poéticos que falam como é a voz de Deus. Quero que você também, junto comigo,
Abra rapidinho aí na sua Bíblia. Salmos de número 29. Os meninos vão colocar ali, antes da gente ler, os meninos vão colocar como é dito nas Sagradas Escrituras, como é a voz de Deus. E você vai ver, meu querido, que é para se tremer. É para a gente ter temor com a voz do Senhor. Se puderem soltar, pode soltar. Pode passar de novo esse áudio. Escute atentamente. O que é isso? Isso é o quê? É um trovão. O segundo áudio. Você sabe o que é isso? Muito obrigado, meus jovens. Você sabe o que é isso? São várias águas. Isso é o barulho, para ser mais específico, isso é o barulho das cataratas do Iguaçu. São muitas águas. Agora leamos o texto de Salmos. Salmos 29, do 3 ao 9, ele diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as... Olha a voz do Senhor ainda agora. O Deus da glória o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e a Sirion, como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnudas as brenhas. E no seu templo, cada um diz: glória! Tem como não ouvir a voz de Deus, meu querido? A natureza fala. A voz de Deus, ela é forte. O trovão, teve gente que eu vi aqui no templo que se assustou, pensou que fosse algo lá fora. Mas não, é a voz de Deus nessa noite. Deus está lhe chamando a ter uma vida diferente, a ter uma vida quebrantada, a ter uma vida ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. As muitas águas, elas transbordam e é sempre renovando essas águas. A voz do Senhor também está nessas águas. Mas melhor do que como está escrito nesses textos. Hoje, a voz de Deus, ela é falada através de nós, através do seu Espírito Santo. É difícil ouvir a voz de Deus? Não é difícil ouvir a voz de Deus. E por que não estamos ouvindo? Por que não estamos entendendo a voz de Deus? Meus queridos, do versículo 4 até o 8, Deus chama Samuel, chamando pelo nome. É pelo nome que ele vai chamando. Samuel, Samuel. E Samuel, um menino que estava no templo, sempre obediente ao seu sacerdote, ele se acordava, ia lá e dizia: Senhor, eis-me aqui. E aí acontece aquilo que a gente estava dizendo. Como identificar a voz do Senhor? Ele não sabia, Deus não tinha se manifestado a ele ainda. E Eli, o sacerdote, por essa falta de profecia, por aquele contexto em que eu tinha dito a vocês, já não identificava a voz de quem? De Deus. E por não identificar a voz de Deus, o que é que ele ensinava a Samuel? Não fui eu que te chamei, vai deitar. Quantas vezes, meus queridos, Deus não tem lhe chamado? Quantas vezes Deus não tem chegado até você de madrugada através de sonhos, através de visões, através de todas as formas possíveis para chamar você? E você tem ainda cocheado,
sem ter entendimento de quem é a voz de Deus. E como é que pode, meu Deus, a gente ficar sem esse entendimento? E aí, para piorar a situação, a gente chega num irmão, às vezes, né? Chega num irmão e diz: irmão, eu tive isso e tive aquilo. Aí o irmão diz: não, isso é coisa do dia atual, enfim, pelo amor de Deus, não precisa se importar com isso, não. Precisa se importar com isso, não. Isso aí é coisa do dia a dia. Isso é coisa que a gente deixa para lá. Aí tá certo. Outra coisa, a gente dá muita importância para aquilo que as outras pessoas dizem. Sabe como? Vou dar um exemplo aqui agora. Olhei na TV, vi a notícia. Não, aquilo ali é uma verdade. Não, porque está passando na TV, porque foi dito. Ou às vezes você até duvida, mas deixa aquilo ali, ó, semeando no teu coração. Tem como tu ouvir a voz de Deus, querido? Não tem. Tua cabeça embaraçada com as coisas deste mundo, cheia de perturbação, cheia de coisa, e não adianta dizer que quando a gente não vem para a casa do Senhor, muitas vezes a gente vem desse jeito porque a gente vem. Tem como ouvir a voz do Senhor? Não tem como a gente ouvir. Passei vários anos da minha vida sentado no banco da igreja, e muitas vezes sem querer ouvir a voz do Senhor. Eu dizia: eu não quero ouvir a voz do Senhor. Como é que pode? Quantas vezes a gente vem com esse pesar, com essa coisa que nos impede de prosseguir no reino de Deus? Quando eu vejo Paulo ensinar: olha, tem falsos doutores no meio de vocês, tem perseguidores no meio de vocês, é só para confirmar tudo isso. Pessoas que querem impedir de você ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite, eu estou aqui, através do Espírito Santo, te dizendo que hoje chegou o dia de você ouvir a voz do Senhor. A voz do seu Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tirou do charco de lodo e fez você nova criatura. Eu e você somos novas criaturas porque conseguimos ouvir a voz de Deus. Você pode estar dizendo: esse menino está ficando doido. Estou. E vou ficar mais doido, porque o que Deus mandar eu dizer, eu vou dizer. Deus tem falado há muito tempo dentro dessa igreja. Deus tem dito, desde o ano passado: se levantem ao avivamento. Poucos ouviram a voz de Deus. Deus tem dito: perdoai-vos uns aos outros dentro da casa do Senhor, e vós não tendes perdoado. Deus tem falado, e a igreja não tem ouvido. Deus tem dito. Deus, a cada pregação, tem usado os seus filhos para que vós entendeis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Parece que hoje Ele teve que dizer mais explicitamente: ouçam a minha voz, arrependam-se dos seus pecados e façam uma nova aliança comigo. Chegou o tempo de ficar parado no tempo. O mundo vai passando. O mundo vai ganhando formas, contornos para a desgraça, para a miséria. Mas nós vamos caminhando e galgando o caminho celestial. Pode ser difícil, pode o sangue dar na canela, mas através do Espírito Santo de Deus, o poder do revestimento, nós chegaremos aos céus. Chegou o dia de não ouvir mais a voz de Deus. Chegou o dia, meus queridos, de a gente continuar tirando os empecilhos, limpando as eiras, para subir à glória. Deus tem buscado muito dos nossos santos. E Deus sabe por que tem tirado os santos daqui da terra. Deus sabe. A gente que está aqui fica triste. Mas eu tenho certeza, Deus está guardando. Se ficasse aqui, ia ver muita corrupção, ia ver muita coisa, ia pecar mais. Melhor estar lá na glória com o Senhor. Eu também quero trilhar esse caminho. E eu disse: Deus, o que é necessário para mim ouvir a tua voz? O que é necessário para a tua igreja ouvir a tua voz? E ele disse: é necessário que nós ajoelhemos. Não se fala quase mais nada em oração.
Não se fala mais em jejum. Não se fala mais em combater o seu próprio ego. Mas hoje é o dia de derrotarmos a nossa carne e vivenciar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que assim nós possamos ter a boa e perfeita vontade do reino de Deus, e assim chegarmos ao nosso destino, que é os céus. Deus, ele é muito bom. E foi assim com Samuel. Deus chega e diz, meu irmão, Eli, depois de toda essa situação, depois de toda essa coisa, diz meu irmão assim: eita, Samuel, tu já foi chamado 3 vezes. Tem alguma coisa aí? Tem algum pormenor? Isso deve ser o Senhor te chamando. Então faz o seguinte: se deita. E quando tu acordar, tu diz: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ele ouve. Igreja Congregacional Central, o seu Deus está falando com vocês. Abri os ouvidos, fazei como Samuel. E se o Senhor, neste momento, nesta hora, falar ao teu coração, diga que aqui estou, Senhor. Fala, porque o teu servo... É complicado a gente ouvir a voz de Deus e ainda obedecer. Quer um fato? Vou lhe mostrar. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Abraão, o pai da fé. Eita, o pai de quê? Da fé. Ele faz o quê? Ouve a voz de Deus falando com ele. Deus falou com Abraão, ele duvidou? Ele não duvidou. Ouviu e fez o quê? Pegou sua família, pegou tudo que tinha aí, ó. Foi-se embora para a terra que Deus prometeu a ele. Quer mais? João 10, do 3 ao 4, ele fala do quê? Do bom pastor. E as suas ovelhas, quando ouvem o pastor, fazem o quê? O seguem. Hoje à noite, o bom pastor está falando com vocês. Hoje à noite, esse Deus poderoso, este Deus que tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas, esse Deus que tem perdoado os teus pecados, esse Deus que tem te lavado através do seu sangue lá na cruz, esse Deus que deu o seu Espírito Santo para que habite em você, Ele está lhe chamando. Está lhe chamando ao arrependimento. Está lhe chamando ao ministério. Deus, nesta noite, Ele tem lhe chamado para fazer uma obra grandiosa. Nesta noite, Deus, tenho certeza, está inquietando corações nessa noite aqui, agora, para liberar perdão para os seus irmãos. Nessa noite, Deus está conclamando aos jovens. Deus está falando, jovens se levantarão para o ministério nesta noite, porque ouviram a voz de Deus. Igreja, nós seremos grandes, porque estamos ouvindo a voz de Deus. Não se detenha pelas pessoas que querem que você não prossiga. Se detenha em ouvir a voz de Deus. Quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, minha vida mudou. Quem me conhece sabe. Era um cabo extremamente agressivo. Não podia me catucar, Alex está de prova. Não podia me catucar, que o negócio acontecia. Quebrava, tirava sangue, enfim. O que precisasse eu fazia. Tenho marcas no corpo de tudo isso. E sabe o que é que acontece quando a gente ouve a voz de Deus? Vou contar esse testemunho para vocês. Há 3 semanas, pula um cidadão dentro da casa de mãe. Eu moro no primeiro andar, a mãe mora embaixo. E ele pula para dentro da casa de mãe de madrugada. E quem é que acorda ele no outro dia? Rodolfo Christian.
pulo 3 metros de altura para pegar um bandido dormindo dentro de casa. E o sangue ferve nessas horas. Cabral, não é verdade? O sangue ferve quando a gente vê um cabo desse jeito. Invadindo a sua residência. Tirando a paz e o sossego. E aí eu digo, pronto, Jesus, vou quebrar ele agora no cacete. Vou tirá-lo o juízo. E sabe o que é que Deus fala? Você não é mais assim, Rodolfo. Você é nova criatura. O meu sangue te lavou, tirou todos os pecados. O meu sangue te deu nova vida. O meu sangue te restaurou. E é por isso que tu não levantarás a mão sobre ele. E o que é que eu fiz? Não levantei a mão sobre ele. Para completar a situação, mãe chega. Isso era por volta de 6 horas da manhã. Mãe chega. E mãe vê que eu estou extremamente com vontade de pegar o cidadão, mas eu já tinha ouvido a voz de Deus. E aí o que é que eu faço? Eu digo, peraí, o Deus que mudou a minha vida pode mudar a tua. Vem cá, chega aqui. Fiz logo a revista, não tinha nenhuma arma, não tinha nada. Eu digo, pronto, apoio tu vai ouvir o que mudou a minha vida agora. Preguei para o cidadão, dentro lá de casa, ele tinha invadido. Preguei para o cidadão, o que é que aconteceu, Raíssa? Aceitou a Jesus ou não? Mudança de vida ou não? Se eu não tivesse ouvido novamente a voz de Deus, eu tinha feito alguma coisa benéfica sobre a sua vida? Não, tinha causado mais malefícios. Está aí outra prova, que ouvir a voz de Deus muda o caráter de um homem. Se essa igreja hoje ouvir a voz de Deus, o caráter dessa igreja não muda de novo? Será que se essa igreja ouvir a voz de Deus, não terá um novo avivamento? Será que essa igreja ouvir a voz de Deus, não vai ter línguas estranhas, não vai ter manifestação do Espírito Santo? Será que almas não vão se converter, passando aí na rua, como já foi dito, ouvindo o coral cantando, ou o pastor pregando, e as pessoas passando e se convertendo? Isso não vai acontecer se ouvirmos a voz de Deus? Irmãos, eu conclamo você nesta noite a ouvir a voz de Deus, a ficar de pé, pegar a sua espada e dizer: Senhor, eis-me aqui. É isso que Deus quer de você nessa noite. Deus quer mudança. E aí, quando a gente continua lendo o texto, Samuel, ele recebe esse dito do Senhor. O Senhor fala com Samuel. Ele consegue compreender a voz de Deus. Olha só. Que interessante. Samuel ouviu a voz de Deus. E o que é que aconteceu com a vida de Samuel? Samuel se torna um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta vidente, como está escrito. Um profeta que vê Deus através das visões, através dos sonhos. O profeta que prepara o reinado, a monarquia de Israel. O profeta que era o juiz. E não juiz no sentido jurídico, mas juiz no sentido de governar e liderar Israel até a chegada de um rei. É isso que Deus quer de você hoje, meu querido. Que você seja esse Samuel. Deus quer que você ouça a sua voz. A voz de Deus é preciosa. A voz de Deus é forte. Ela treme dentro do nosso coração. É por isso que toda vez que eu escuto um trovão, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que é a tua voz falando conosco. Quando a gente escuta as águas, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Quando eu escuto a chuva, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está falando conosco. E Deus tem nos dado vida. Chegou esse dia, meus queridos, de ouvirmos definitivamente a voz de Deus. Tem profetas nos dias de hoje ainda? Tem sim. E Deus tem falado. Tem homens de Deus ainda hoje? Tem sim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens, você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos. Declare isso com vontade. Sejam os sacerdotes das suas esposas, das suas famílias. Vocês têm um papel tão importante, meus queridos. Tem um papel tão importante. O cuidado espiritual da casa está sobre os seus ombros. Eu tenho esse cuidado lá em casa. E é por isso que eu ouço a quê? A voz do Senhor.
A voz do Senhor ela é perfeita. A voz do Senhor ela é agradável. Ela pode ser forte como um trovão, mas é extremamente agradável. Entra dentro do nosso coração e faz mudanças de vida. E o que é que eu tiro de lição em tudo isso? Para a gente encerrar, as horas já estão passando. Relógio, se converte em nome de Jesus. Não adianta. Toda vez que eu olho, eu digo, Jesus, vai se passando as horas. Quero tirar algumas lições com vocês. A primeira lição: se eu não tenho comunhão com Deus, como eu posso ouvir a voz de Deus? Não tem como eu ouvir a voz de Deus. Eu posso estar dentro da casa do Senhor, eu posso servir ao Senhor, posso fazer qualquer coisa, mas se eu não tiver comunhão com Deus, eu não vou ouvir a voz de Deus. Então, primeira coisa, tenha comunhão com o Senhor. Ore, jejue, leia a palavra. Se quiser, estude mais. Se achar pouco, estude mais. Ore mais, peça discernimento do Espírito Santo para entender as Sagradas Escrituras. Está com dúvida? Venha com o pastor e fale com o pastor. Está com mais dúvida? Venha com o presbítero e com os diáconos e fale com eles. Mas tenha comunhão com Deus. E isso vai mais além. Essa comunhão, doutrina dos apóstolos, koinonia, é união também, comunhão com seus irmãos. Tenha comunhão com seus irmãos. Você só ouvirá a voz de Deus se tiver comunhão com seus irmãos. Quando a gente canta, somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Aí tem irmão que não canta porque diz, não quero ser falso com meu irmão. Meu querido, comunhão, viu? Aprenda isso hoje. Comunhão. Deus está dizendo, tenha comunhão com seu irmão. Não é só porque ele tem posse, não é só porque ele é uma pessoa bacana ou tudo mais. Não, mas tenha comunhão com seu irmão. É importante. Para ouvir a voz de Deus, tenha comunhão com Deus. Outro ponto importante. O pecado faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Tem uma oração que eu faço toda noite com David. E eu digo, papai, vamos orar e vamos dizer ao Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe aquilo, Senhor, que é oculto dentro do nosso coração. Perdoe aquilo que faz a gente não ter comunhão contigo. E ele, está certo, papai, vamos orar. Porque senão Deus não escuta a nossa oração. Um menino de 4 anos de idade. 4 anos. E a gente ora toda noite pedindo perdão pelos pecados. Quando a gente não faz isso, os nossos pecados se sobrepõem e nós não ouvimos a voz de Deus. Pensamos que é qualquer coisa, menos a voz do Senhor. Ore, meu querido, pedindo perdão pelos seus pecados. Outra coisa, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Deus ele deixou o Espírito Santo para quê? Para nos consolar e nos ajudar a chegar lá no caminho que é o nosso alvo, que é o céu. Então busque o Espírito Santo de Deus, meu querido. Busque, peça isso. Peça. Para que Deus renove o seu coração, para que Deus renove a sua alma, e você tenha ainda mais comunhão com Deus, tenha mais poder, para chegar demônio e eu dizer, sai em nome de Jesus, estás repreendido, e ele seja repreendido. Deus quer isso de você. E para completar, meu querido, obedeça a voz do Senhor. Não faça como Rodolfo, que ouviu a voz de Deus, não quis ouvir, que fez tantas coisas e não queria ouvir a voz de Deus. Ou quando Deus falava, não queria obedecer. Vou dizer aqui para vocês, minha ficha na Clips, 27 entradas, com braço quebrado, torções, enfim, todo tipo de coisa, porque eu não quis ouvir a Deus. Rodolfo apagado num campo de futebol, porque não quis ouvir a voz de Deus. Rodolfo quase morto na cama da sua casa, porque não queria ouvir a voz de Deus.
E aí eu lhe faço a seguinte pergunta, meu querido. Quantas vezes não já aconteceu males com você por não ouvir a voz de Deus? Quantas? É uma palavra dura. É uma pergunta dura. Mas é a verdade. Não adianta eu chegar aqui e dizer qualquer outra história, contar qualquer outra história, quando não se ouve a voz de Deus, não se ouve a voz do seu Pai, do seu Senhor. Não se pode, meus queridos. Eu não posso dizer outra coisa. E eu orando, eu dizia, Senhor, como é que eu vou dizer para a tua igreja que está faltando ouvir a tua voz? Aí ele dizia, Rodolfo, só fale. Tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa ouvir a ouvir a minha voz. São tantas coisas, meus queridos, que têm acontecido por não ouvir a voz de Deus. E eu não quero que isso aconteça nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, Ele muda vidas. Você acredita nisso, meu querido? Deus muda histórias. Você acredita nisso? Deus mudou a sua história, não mudou? Então continue ouvindo a voz de Deus. Continue trilhando o caminho do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé e orar a Deus, dizer, Deus, eu ouvi a tua voz. Faça isso com sinceridade no seu coração. Diga, Deus, para mim parecia inacessível, para mim parecia distante, mas eu estou ouvindo hoje a tua voz. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero entender o meu chamado. Eu quero entender que na minha vida há um sentido maior do que esse que eu estou vivendo, porque eu estou ouvindo a sua voz. Ore ao Senhor neste momento. Diga a Ele isso. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Faça isso no profundo do seu coração. Em nome de Jesus.